Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos começar a apostila número 4, o capítulo 13, feudalismo. O feudalismo é um período que ele acontece no Império Romano em 476 e se estende por 1000 anos. Durante esse período da história, a Europa Ocidental ocorreram importantes mudanças econômicas, políticas e sociais. O feudalismo foi a forma de organização política e social que marcou a Idade Média europeia. A imagem da abertura apresenta um grupo de camponeses, que é essa imagem aqui, olha. Aqui nós temos um grupo de camponeses. Aparentemente, eles estão conversando, bebendo e comendo. É como se eles estivessem repartindo o pão. Nessa cena, a gente percebe que eles compartilham os seus alimentos e a sua bebida. Porque no período feudal não existia moedas. Então, o que eles faziam muito naquele período era trocas de mercadoria, trocas de mantimento. Por exemplo, eu tinha uma agricultura de milho, o outro tinha de mandioca, nós trocávamos esses alimentos para que todos fossem abastecidos. O feudalismo pode ser definido como um sistema político, econômico e social que predominou na Europa Ocidental entre os séculos X e XIV. Entre as principais características do feudalismo estão produção agrícola e artesanal, predomínio da vida rural e diminuição das atividades comerciais, descentralização política. A sociedade ela era estamental. Esse sistema ganhou força no final do século IX, após a morte de Carlos Magno. Seu sucessor Luís, o Piedoso, governou os francos entre 814 e 840. Depois de sua morte, seus 3 filhos entraram em uma guerra civil pelo trono. A situação foi resolvida com o Tratado de Verdun em 843, que dividiu o império entre os 3 netos de Carlos Magno, o Lotário, o Luís, o Germânico e Carlos, o Calvo. Com o poder descentralizado, os senhores de terras, que constituíam a nobreza feudal, assumiram o poder político dos territórios. A fragmentação política, que estabeleceu a concentração de poderes na mão dos nobres, foi uma das principais características do feudalismo. Na realidade, naquele período, gente, os senhores feudais tinham de tudo. Quem não tinha era as pessoas que trabalhavam e os cidadãos comuns. Mas os senhores feudais, eles tinham basicamente um tudo. Aqui, observe novamente a imagem da página de abertura deste capítulo e, com base no que você já estudou sobre o feudalismo, responda no caderno as questões a seguir. É possível afirmar que as pessoas desse período tinham uma vida segura e pacata? Não, né, gente? Se nós analisarmos, pois quem tinha uma vida mais segura eram os nobres. Pois, apesar de aparente serenidade entre a imagem que mostra dos indivíduos retratados na imagem, no período em que o feudalismo se estruturou, a Europa enfrentava uma sequência de invasões de povos estrangeiros e de deslocamentos populacionais, os quais tornaram a violência uma realidade constante do período. 2. Com base na imagem, é possível identificar qual religião essas pessoas professavam? Bom, embora a imagem não retrate elementos religiosos, sabe-se que são indivíduos que viveram durante a Idade Média, tendo em vista o poder da Igreja Católica. Esse período é provável que eles sejam católicos, porque quem predominava nesse período era a Igreja Católica, então, provavelmente, todos eles eram católicos. A Idade Média ela foi marcada por guerras e invasões de povos estrangeiros. Em meio à instabilidade provocada por esses eventos, os reis
eles tinham dificuldade em proteger seus territórios, o que os forçavam a delegar a administração das terras mais afastadas para homens de sua confiança. Essas terras, chamadas de feudos, eram administradas pelos senhores feudais ou quais poderiam ter um exército próprio, cobrar impostos da população local, cunhar a própria moeda e estabelecer leis. Portanto, o poder do rei era meramente simbólico nos territórios mais distantes da capital. A palavra feudo, ela vem do germânico e quer dizer propriedade. Essas propriedades rurais formavam a base da produção na Idade Média. As terras eram concedidas pelo rei a um nobre ou por um nobre de título superior a outro de título inferior. Observe a seguir a representação de uma propriedade feudal. Depois reúna-se com um colega e responda: é possível afirmar que o feudo era autossuficiente? Justifique sua resposta. Bom, não vai dar para você se reunir com um colega, mas nada disso, vocês podem trocar um WhatsApp. Então, aqui nós temos o castelo, que era onde morava o senhor feudal. Depois nós temos o moinho, que era usado para moer os grãos. Depois nós temos o manso comunal, que abrangia todos os terrenos da propriedade, que poderiam ser utilizados ao mesmo tempo pelo senhor feudal e por seus servos. Na maioria das vezes, o manso comunal correspondia a bosques e pastos, onde seria possível realizar o recolhimento de alimentos silvestres, a caça e a obtenção de lenha. Os servos moravam em uma aldeia dentro da propriedade feudal, onde também se localizava uma capela. O manso servil era os servos retiravam a produção necessária para seu sustento e pagamento dos tributos e obrigações exigidos pelo senhor feudal. Havia oficinas para a produção de tecidos e artigos em madeira. E as terras e os pastos eram de responsabilidade dos servos. Eles deveriam se dedicar de 3 a 4 dias ao cultivo do manso senhorial, que correspondia à metade das terras cultiváveis de todo o feudo. Tudo que fosse produzido nesses locais deveria ser repassado ao senhor feudal. O castelo era a habitação do senhor feudal, uma estrutura fortificada, normalmente localizada na parte mais alta do feudo. Era cercado por muros para proteção contra ataques externos. Os castelos eram construídos em madeira, mas com o tempo passaram a ser feitos em pedras. As terras pertencentes aos feudos nem sempre eram suficientes para produzir alimentos para toda a população que ali vivia. Assim, existiam disputas frequentes entre senhores feudais de um mesmo reino com o objetivo de aumentar os seus domínios, quer dizer, era coisa do poder, eles queriam conquistar mais e mais coisas. Aqui na página 5, Interpretando Documentos, vocês leiam esse documento para depois responder, ok? Economia feudal. Os feudos estavam localizados longe das antigas rotas de comércio. Eram afastados uns dos outros e isolados pela floresta. Por isso houve a necessidade de formarem uma economia autossuficiente, o que gerou enfraquecimento do comércio. A produção resultante do trabalho dos servos assegurava a sobrevivência de todos os que viviam no feudo, sendo a maior parte dos alimentos destinadas aos nobres. Nos feudos eram cultivados trigo, uva, cebola, alface, entre outros gêneros alimentícios. Os rios que existiam nas proximidades garantiam peixes para o consumo da floresta. Era possível obter frutas e mel. Então, vocês veem que nesse período eles aproveitavam tudo, né? Tudo que eles podiam, principalmente aqueles colonos que dependiam do senhor feudal. Então, tudo que eles podiam pegar nas redondezas, eles aproveitavam. A alimentação dos servos era a base de pão, sopa de legumes e papas de cereais.
O pão era feito com cevada, centeio ou castanhas. O cardápio dos nobres contava com a carne que vinha da caça, produto considerado valioso e sinônimo de prosperidade e abundância. Havia também a criação de vacas e cabras, de onde vinha o leite, usado para fazer manteiga e queijo, bem como a lã e o couro, transformados em roupas e calçados, que eram destinados principalmente à nobreza, pois os camponeses em geral usavam sapatilhas de tecido ou tamancos de madeira. A madeira extraída das florestas era utilizada nas construções e na produção de armas, móveis e vários outros utensílios. A partir do século IX, as moedas passaram a ser pouco utilizadas, o que significava que a noção de riqueza não se baseava na acumulação monetária. O comércio era feito frequentemente por meio de escambo, ou seja, trocando um produto por outro. Então, o escambo era troca. As terras não podiam ser vendidas nem compradas, assim só poderiam ser obtidas de 3 formas: por meio de doação, como resultado da conquista de exércitos em conflitos, por herança proveniente do pai ou de algum parente próximo. A sociedade feudal. A sociedade feudal, ela era dividida em grupos ou camadas sociais, denominada estamentos. O clero, do qual fazia parte o papa, os bispos e os sacerdotes, estava no estamento mais alto. Esse grupo era chamado de oratores, pois tinha a função de cuidar do mundo espiritual das pessoas por meio de orações. Constituía o segundo estamento os integrantes da nobreza, chamados de belatores, responsáveis pela proteção da sociedade. E o terceiro estamento, composto de camponeses e artesãos, formava a maior parte da população feudal. Eram denominados laboratórios, pois eram o que trabalhavam nessa sociedade. Então, em primeiro lugar estava o clero, a igreja, em segundo estava a nobreza e em terceiro estavam os trabalhadores. Os camponeses e artesãos. Os camponeses eram divididos em 2 grupos: servos, que estavam unidos ao senhor feudal por laços de servidão, e vilões, que eram os trabalhadores livres. Os servos recebiam a proteção do senhor feudal e um pedaço de terra para cultivar. Por conta disso, deveriam cumprir uma série de obrigações perante o senhor, algumas das quais eram pagas em forma de taxas. Ao lado, leia informações sobre algumas das taxas pagas pelos servos. Então, eles tinham a corvéia e a banalidade. Corvéia, em troca de terra recebidas, os camponeses deviam trabalhar alguns dias por semana nas terras do senhor, realizando tarefas agrícolas e domésticas, ou fazendo a manutenção de equipamentos, estradas e pontes. E a banalidade consistia em uma taxa paga pelos moradores do feudo para utilizar oficina e instrumentos de trabalho de propriedade do senhor feudal, como forno, moinho e a prensa. E tinha a talha. A talha, ela era a parte própria da produção que os camponeses entregavam ao senhor feudal. Então, uma parte da produção, ela ia para o senhor feudal e elaborada pelos servos, né? Já os camponeses livres habitavam as terras entre as propriedades feudais, tinha maior liberdade que os servos, entretanto vivia em maior insegurança, uma vez que não contava com a proteção de nenhum senhor feudal. Nas famílias camponesas, homens, mulheres e crianças colhiam e moíam grãos, cuidavam das criações de animais e construíam as estruturas necessárias para o desenvolvimento do feudo, como pontes, estábulos e moinhos. As casas não apresentavam conforto e eram construídas pelos próprios servos. Então, aqui embaixo tem maior esclarecimento, aí vocês dão uma lida, e assim a gente encerra. Na próxima aula, a gente vai na página 9
nobreza, ok? A gente retoma um pedacinho e aí a gente vai para a parte da nobreza. Tchau, gente!